Sabe quando que Deus fica cansado das nossas orações? Quando Nossa Senhora, os anjos, em particular o nosso anjo da guarda, ele fica cansado das nossas orações? Às vezes a gente diz, né, o fulano está rezando tanto que Deus vai se cansar. Como é que funciona isso? É o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E a principal virtude, sabe qual que é a principal virtude para a gente praticar no ano de 2023? É isso mesmo, é a confiança. E eu estou começando esse vídeo com isso, por quê? Porque você está vendo esse livrinho aqui, olha, esse livrinho, O Livro da Confiança. Esse livro aqui, nós do canal dos Santos Anjos queremos reeditar, e eu tenho a confiança de que nós conseguiremos reeditar esse livro no ano de 2023, o mais rápido possível, por isso eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, não é? A todos aqueles que são membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos já estão ajudando em vários projetos, inclusive neste. Portanto, se você ainda não faz parte, lhe convido a ir no primeiro link na descrição do vídeo e saber o que é fazer parte desse grupo Apóstolo dos Santos Anjos, como fazer sua parte, não é, nesse mundo aí que está caindo aos pedaços, que está se afastando de Deus, como inspirar cada vez mais pessoas, né, como fazer parte dessa corrente de apostolado, dessa liga, essa liga de apostolado para atrair a ação dos anjos, né, e afugentar a influência do demônio nas nossas famílias, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. E uma das principais virtudes que atrai, nós já tratamos disso, né, a ação dos anjos é a confiança. E esse livrinho aqui é um livro de cabeceira, o meu já está todo gasto aqui, mas é um livro de cabeceira que, a meu ver, todo mundo tem que ter, especialmente nos dias de hoje. Porque a confiança, ela não é só uma coisa psicológica. Ah, eu vou confiar e aí eu vou me sentir bem. Não é só isso. Isso é apenas uma consequência verdadeira, mas colateral da virtude da confiança. A virtude da confiança é a chave do Sagrado Coração de Jesus. Nós já tratamos disso aqui. O que eu quero tratar hoje é o que algumas pessoas perguntam. Mas às vezes a gente não pede demais, tem pessoas que pedem tanto que Deus deve se cansar. Em que momento que Deus, Nossa Senhora, os anjos, e em especial o nosso anjo da guarda, ele se cansa de ouvir nossas orações? Bom, a resposta, nós já sabemos, a resposta é muito simples, e a resposta é: eles não se cansam, a não ser quando, e no caso de as nossas orações, pedirem algo que é contra a vontade de Deus expressamente. Então, por exemplo, né, o exemplo clássico é de uma pessoa que está casada e reza para conseguir um concubino ou uma concubina porque está, de alguma forma, dissatisfeito com o casamento, né? Então, isso é uma oração que desagrada a Deus. Mas aí não é por causa da insistência, aí é por causa do objetivo da oração. Mas se eu peço alguma coisa que de si é boa, ainda que for uma coisa material, lembre-se disso, olha, isso me fez muito bem durante a vida, quando eu soube disso, através do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, sobre a oração, certo? Que ele diz o seguinte, que nenhuma, anota isso, nenhuma oração deixa de ser atendida. Ah, mas quer dizer então que se eu pedir para ganhar na loteria, essa oração vai ser atendida? Sim. O que tem é o seguinte. Ah, não, eu vou desligar esse vídeo porque você já está dizendo bobagens. Não. Calma, vamos com calma. A primeira coisa é a seguinte, que nos ensina Santo Afonso, grande doutor da igreja. Ele nos ensina o seguinte, que Deus, quando é um favor espiritual, de uma necessidade espiritual que eu tenho, ele necessariamente vai atender. Quando é um favor material, ele vai atender o que eu pedi, ou sabendo que aquilo que eu estou pedindo não vai me fazer bem para minha vida eterna, ou ele vai dar algo igual ou superior ao que eu pedi. Então, se eu peço com reta intenção, eu tenho uma boa intenção naquilo,
certo? Eu peço com humildade, eu peço com perseverança, eu peço como um filhinho pede para a mãe, com essa piedade. Se eu tenho essas características, se as minhas orações têm essa característica, Nossa Senhora me dará. Agora, certas graças Nossa Senhora dá, ela espera de nós uma insistência muito grande. Alguém vai dizer, mas você está inventando isso? Não. O próprio Nosso Senhor no Evangelho, ele diz isso. Antes de eu entrar aqui no ponto principal que eu quero tratar hoje, apenas rapidamente lembrar aquela parábola. A parábola que Nosso Senhor dá em um dos Evangelhos, vocês se lembram? Do vizinho que não tem pão, já é noite, já é tarde. E ele vai na casa, né, dessa pessoa, bate e diz, fulano, eu preciso de pão. Acho que estava recebendo visita, uma coisa assim, talvez vocês se lembram os detalhes. E aí, Nosso Senhor diz, em verdade vos digo, se o vizinho não der o pão porque ele quer por bondade, ele dará pela importunidade daquele que está batendo na porta. Veja, hein? Nosso Senhor disse, ainda que ele não dê por bondade, ele vai dar porque a gente está pedindo muito. E aí Santo Afonso diz isso, que é uma coisa espetacular, mas meio misteriosa, é até difícil da gente entender totalmente na primeira vez, mas veja que isso é o grande Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja. Ele diz o seguinte, a oração vale mais diante de Deus do que a amizade. Eu vou repetir, a oração vale mais diante de Deus do que a amizade. Como assim? Quer dizer que um pecador, uma pessoa que está em estado de pecado, a oração dela vai mover mais a Deus do que a condição dela? Digo sim, se ele rezar bem, sim. É claro que essa oração está condicionada ao fato de que Deus o vai converter. Está ligada ao fato de que ele quer se converter. Mas um pecador que no fundo está arrependido, porque se está pedindo tanto, ele está pelo menos começando o arrependimento. Se ele pede, se ele reza bem, essa importunidade dele de bater na porta, de bater na porta, de bater na porta, de bater na porta, move mais a Deus, neste caso, né, nessa condição que eu estou falando, do que o fato dele não estar na graça de Deus. É uma coisa... se não fosse um santo dizendo isso, eu teria receio de dizer, de estar errando. Mas é o Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, com todas suas obras verificadas pelo magistério eclesiástico. É uma coisa até misteriosa, né? Mas é assim. Claro, se for uma oração verdadeira, não é simplesmente um pedido, um pecador que está no estado de pecado, que não quer sair do pecado, que pede para ganhar na loteria. Né? Aí é brincadeira. Mas um pecador que pede para sair do pecado, às vezes demora. E quanto mais demora, maior será a graça. E aqui a resposta ao início, ele diz, em que momento que Deus se cansa? Primeiro que ele nunca se cansa. Portanto, Nossa Senhora nunca se cansa. Portanto, o meu anjo da guarda jamais se cansa de eu pedir. Se eu estiver rezando, né, com a reta intenção, com a intenção boa, eles não se cansam. Eles até se cansam do meu cansaço. Eles se cansam do fato de que eu me canso de pedir. Quanto maior for a graça, quanto mais nós desejarmos, e aqui é um segundo ponto, que é o seguinte, como é que eu faço para a minha oração ser eficaz? Nós fizemos já vídeos a respeito disso, né, no nosso canal, mas eu repito aqui rapidamente, o que eu acabei de dizer. Na perseverança, a humildade, reta intenção, a devoção, essa atitude do filho com relação à mãe ou ao pai. E se a gente quer muito, se a gente quer dar muita eficácia à nossa oração, nós temos que desejar muito. É uma dica que eu recebi de uma palestra uma vez, de um grande líder católico, e que ele disse o seguinte, olha, se vocês quiserem tornar as suas orações eficazes, procurem, antes ainda de começar a pedir, desejar muito aquilo.
porque esse desejo move o Sagrado Coração de Jesus. Nós podemos até falar com mais profundidade outro dia. Mas hoje eu queria contar mais duas coisas rápidas e aí nós terminamos este vídeo. A primeira é a questão de São Martinho, que está aqui no livro da Confiança. Diz assim: numa de suas viagens, São Martinho, padroeiro da França, São Martinho de Tours, Saint Martin de Tours, em francês, caiu nas mãos de salteadores. Os bandidos o despojaram, iam trucidá-lo, quando de repente, tocados pela graça do arrependimento ou levados por um pavor misterioso, o libertam e o soltam, contra toda expectativa. Perguntou-se mais tarde ao ilustre bispo se nesse risco premente não teria sentido algum medo. Ele disse, aspas, nenhum, respondeu. Eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. Senhores, senhoras, todos vocês que me assistem, olha, isso eu lhes garanto. Essas verdades que nós estamos comentando aqui hoje, se for necessário, faça essa penitência, reouça. Porque isso são coisas que nos ajudam na hora da provação. Nós lembrarmos disso, eu disse que ia falar uma segunda coisa, mas eu estou vendo que o vídeo está ficando longo e eu vou deixar para amanhã. Nós vamos conversar sobre outro aspecto ainda importante que eu não queria tratar com muita pressa. Mas que é no momento das maiores provações. Veja, eu repito aqui o que diz São Martinho e eu vou acabar por aqui. Nenhum medo, não tive nenhum medo. Eu sabia que a intervenção divina era tanto mais certa quanto mais improváveis os socorros humanos. Por isso a importância que eu dou a gente reeditar esse livro e distribuir ao maior número de pessoas possível. Por quê? Porque a confiança, se nós chegamos a esse nível de esperança, aí ele se chama confiança. E esse tipo de esperança que move montanhas mesmo. Esse tipo de confiança é o que move montanhas. E é o que nós precisamos nesse mundo, é mover montanhas. Porque as montanhas de dificuldade vão se avolumando. E a confiança é essa virtude que arromba as portas do coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, e que concede graças que a gente, de outra forma, não conseguiria, graças inimagináveis. Então, fica aqui novamente o pedido àqueles que ainda não fazem parte, ou que ainda não conhecem, que vão para o primeiro link na descrição do vídeo e façam parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Existem vários benefícios, várias santas missas pelo ano, e vocês contribuem para que seja possível nós, em 2023, podermos fazer uma difusão, a maior possível deste livro, que deve ser um livro de cabeceira de todo católico nos dias de hoje. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.